Agosto de 2024, do ano passado, eu estava com um grupo de liderança do Sou Jovem, que é o Ministério de Jovens da PIB de Niterói. E aí então, eu separo um momento para dizer o seguinte: gente, agora é o momento de vocês procurarem um cantinho desse nosso acampamento e perguntar o que Deus deseja que façamos. Pergunte: Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Isso é uma pergunta simples, perigosa, mas é um convite à obediência. E aí eu não sabia que era uma armadilha santa para mim mesmo, né? Pego a minha Bíblia, vou para um cantinho próximo de alguns alojamentos, e eu leio um texto muito marcante, que é o texto da transição. Tinha que ser via Antigo Testamento, né? É a transição do reinado de Davi para o Salomão. E Deus fala claramente ao meu coração, com relação ao Sou Jovem, Ministério de Jovens da PIB de Niterói: você é Davi, você vai preparar a maquete, mas vai vir um outro que vai dar continuidade e vai fazer todo um projeto de expansão. Você pode sonhar, você pode entrar, você pode acreditar na visão, mas os grandes feitos realizados por intermédio dos jovens da PIB de Niterói, em Niterói e a partir dessa cidade, não vão acontecer com você. Eu falei: como é que pode? Ralei demais, sofri um pouquinho. Não, eu queria viver o momento do plantio, mas também da colheita. Eu pergunto para Deus: Pai, e agora? O que o Senhor quer me direcionar? Deus fala ao meu coração: olha, você vai procurar um caminho diferente, você vai tentar o doutorado sanduíche. Eu faço doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, e todo o edital que a CAPES, que é um órgão do governo, né, ligado ao MEC, todo edital que abre, a CAPES abre e envia então uma bolsa para a Universidade Metodistas, para os cursos de pós-graduação, né, e 3 cursos concorrem a essa bolsa. É uma bolsa para a área de ciências da religião, uma bolsa para psicologia e uma bolsa para comunicação. Eu falei: olha, eu estou aqui para te obedecer. Mas Deus não disse com exatidão quando que eu sairia, mas disse que eu sairia. Então, eu falei: olha, antes de eu conseguir ou concorrer a essa bolsa, eu preciso entrar em contato com um professor que possa me aceitar fora do país. Então, mando uma mensagem para o professor Alejandro Bota, que é da Universidade de Boston, e ele aceita de uma forma assim extraordinária, muito acolhedor. Claro, Douglas, vamos ver aqui com o pessoal da secretaria, todo o processo de documentação e tudo mais. E diante disso eu pensei: olha, eu acho que vai ser nessa direção. Mas eu e minha esposa tínhamos uma viagem agendada para setembro. Então Deus fala no meu coração: em agosto, setembro, tínhamos uma viagem agendada já para Portugal. Eu não estava muito animado, e não é problema de falar isso na capela, porque nós falamos isso com o nosso pastor Pascoal. Não estávamos, de fato, muito animados para ir para Portugal. Aí você fala: como é que pode, né? Como é que é? Esse negócio de ir para a Europa não te anima? Eu sou um cara de São Fidélis, do interior. Eu gosto de galinha caipira, depois joga uma esteira no chão, coloca um travesseiro ali, que é o próprio braço, né, e dá uma descansada. Você levanta, os pernilongos já levaram 50% do sangue do seu corpo, né, e você não sabe porque perdeu a força depois de um cochilo. Mas, na verdade, Deus queria que fôssemos. E aí, a gente chega em Portugal. Eu até falei sobre isso na PIB do Rio, de que Deus fala conosco de maneira inusitada, foge do nosso controle. Ou seja, eu tenho me dedicado à teologia, sou um biblista, sou um teólogo. Para mim, a revelação clara viria por aquilo que eu estruturo sendo possível. Mas aí, numa certa tarde, já em Portugal, eles perderam o time da programação, e aí, entre uma sessão e outra, disseram o seguinte: pessoal, por favor, se alimentem correndo. Desculpa pedir isso para vocês, mas se alimentem correndo, porque a próxima sessão vai começar, para a gente tentar regular o tempo, vai começar bem daqui a pouquinho. A minha esposa responde o seguinte: olha, eu vou comer uma bananinha, tem outra aqui, você quer? Eu falei: uma banana não me resolve, só se fosse uma dúzia. Eu vou cair duro
durante essa sessão. Ela fica na arena e eu saio procurando lugar para comer. Encontro 3 jovens, um pastor português, um jovem de BH que estava em Portugal plantando igreja, e um jovenzinho de 18, 19 anos, que tinha acabado de entrar na universidade, brasileiro que estava em Portugal. E aí eu falei: olha, vocês estão procurando lugar para comer? Eu estou cheio de fome, eu não conheço nada aqui, posso acompanhar vocês? Claro, vamos com a gente. Aí entrei no trio, a gente encontra um lugar para comer, e ali naquele processo de alimentação, a gente vai trocando informações, falando sobre o evangelho e tudo mais, em Portugal, plantação de igreja. Depois pagamos a conta, um jovem de BH, nunca tinha visto, também depois do evento, não me lembro de tê-lo visto novamente, ele vira para mim, olha nos meus olhos e diz: se Deus te mandar para Portugal, não hesite em vir. Eu falei: rapaz, eu sou baptista, esse negócio não funciona muito bem, vamos lá. Aí, beleza, pastor Michel Piragini prega, e o coro falando sobre o avivamento na Europa por intermédio de Portugal, que é a porta de entrada, e Deus fala ao nosso coração. Aí minha esposa olha para mim e fala assim: olha, amor, você está sentindo que a gente vai participar de algum momento dessas coisas que estão sendo ditas? Eu falei: olha, do fundo do meu coração, mesmo com medo, eu preciso dizer, estou sentindo. Aí ela diz: eu só não sei como. Beleza, para nós, segundo sinal. Terceiro sinal: vou pregar na igreja de Guimarães, que é no norte de Portugal, do lado de Braga. Um colega que eu fui auxiliar dele aqui no Lins, na igreja Batista de Amizade, na comunidade do Lins, e ele me leva na igreja do Braga e me apresenta a igreja. No final, uma senhora nos acha e a gente vai conversando, né, vai reduzindo aquele filtro: você é do Brasil, coisa e tal. De onde do Brasil? Do Rio não, de Niterói, coisa e tal, tudo mais. De qual igreja em Niterói? PIB, eu lembro, pastor Fanini, beleza. Conversa boa, eu falei: agora está na hora de ir embora. Ela segura minha mão e diz: se Deus te mandar para cá, ou melhor, ela disse o seguinte: da próxima vez que vier, não venha com pressa, venha para ficar. Eu falei: que isso? Aí já está demais. Terceiro sinal, e aí a gente estuda lá no Antigo Testamento, que o número 3, né, ele tem uma ideia de conclusão, né, 2 e 3, onde tiverem 2 ou 3 testemunhas, ou seja, uma ideia de confirmação. Mas não foi apenas essas 3, chega na 4ª ocasião, aí já pregando em Guimarães, um senhor segura na minha mão e fala: o que a gente faz para te manter aqui? Eu fiquei assustado, olhei para ele e falei: eu não sei. Nesse momento, a gente já começou a desconfiar que não tinha nada a ver com Boston, tinha a ver com Portugal. Então eu chego de Portugal e começo então a procurar essas possibilidades. Então eu envio uma mensagem padrão para alguns pesquisadores, até que eu encontro uma professora da Universidade de Lisboa, envio para ela um e-mail, ela me responde assim: Douglas, como é que você achou esse e-mail? Eu estava na Universidade Nova de Lisboa, não estou já faz uns 6 anos, eu já estou na Universidade de Lisboa, o meu e-mail correto é esse, eu quase não olho aquele outro e-mail, vamos conversar por esse daqui. Eu falei: nossa, mandei um e-mail para um lugar que a professora quase não vê, ela achou o meu e-mail, deu continuidade, fechamos o ciclo. A partir desse momento, eu já tinha clareza de Deus. Pela sensibilidade, consegui entender de que Deus queria que fôssemos para Portugal. É interessante observar que nós não temos, e essa é uma metáfora, e quero caminhar para o desfecho, citando isso. Essa é uma metáfora muito interessante, usada até pelo próprio pastor Pascoal, de que quando nós caminhamos com Deus, a gente precisa obedecer a sua vontade em todos os momentos e fases da nossa vida, mas nós não temos todo o projeto diante dos nossos olhos. É como dirigir à noite, farol baixo 50 metros, farol alto 100 metros. Deus vai mostrando 50, 100 metros. Se você me perguntar o que eu vou fazer depois de voltar de Portugal, eu não tenho essa resposta, mas foi necessário coragem para obedecer. Sair de uma vida confortável, de um lugar muito agradável, muito acolhedor, que é a PIB de Niterói, para um lugar desconhecido com prazo de validade, pelo menos até onde
eu sei. Pastor Pedro, então, aproveitou essa ocasião. Depois da minha aprovação, fui aprovado então, ganhei a bolsa, todos os trâmites com relação à CAPES foram resolvidos. E aí houve uma parceria, uma iniciativa do Seminário do Sul para com o Seminário de Queluz, em Lisboa, com o pastor Alcir. Então, além disso, o intervalo que eu vou ter aqui com vocês, então não darei aula aqui presencialmente, vou continuar no online, mas vou dar aula do tempo que dou aula aqui na quarta, dar aula lá em Lisboa, ou seja, mais um passo e uma revelação de Deus. Então darei aula no Seminário de Lisboa e tem uma outra questão que pode estar nascendo, que é um trabalho pastoral com universitários. Então, de uma iniciativa, de um falar simples de Deus, num acampamento, onde eu chorei como criança, abri meu coração e falei, Deus, eu queria viver tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, mas eu tive que ter coragem para obedecer.